Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux Standard Power Pack Turbo Diesel 2024, agora com câmbio automático. Esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Para você que é produtor rural ou para que gosta aí de uma cabine dupla mais simples para lida, para o bruto, para o dia a dia, essa talvez seja uma boa opção para você. Ela conta com motorização com 204 cavalos e agora com câmbio automático e também opção manual, caso você queira. Ela tem também assistente de reboque e também capacidade de carga para 3,5 toneladas no engate. A novidade, além do câmbio automático, é a multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes da picape média aqui da Toyota, partindo dos seus faróis. Todo o sistema de iluminação aqui, halógeno, farol alto, farol baixo, indicação de seta e também aqui a parte com indicação de lanterna mais acima. Você tem todo esse detalhe cromado e preto brilhante, essa saliência aqui que realmente fica bem marcante na parte do farol, mais abaixo os vincos bem pronunciados na parte do para-choque, esse detalhe aqui com a peça em preto fosco, mais abaixo esse detalhe com a abertura de ar aqui da grade inferior com detalhe em preto fosco e mais acima a grade superior com toda essa moldura em cinza metálico e as aberturas de ar aqui com detalhe em preto fosco, também com toda a parte aqui da grade em preto fosco e o logo com a parte cromada. Os vincos que saem lá de cima vindo até a frente aqui na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos com torque de 50.9 kgfm a 2.800 RPM. Ela é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta. Ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático sequencial de 6 velocidades. E ela, por conta da legislação de emissões, agora ela conta com filtro DPF, que ele vai filtrar as partículas do diesel de forma automática por um botão que você aciona na parte do painel e não necessita do uso do Arla 32. Ela tem um tanque de 80 litros, no consumo urbano em torno de 10,3 km por litro, consumo rodoviário em torno de 11,8 km por litro. A autonomia com tanque de combustível 820 km no uso urbano e uso rodoviário em torno de 940 km. Vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente à parte técnica aqui do modelo. No capô, manta acústica e também a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído do interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo automático e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida e se você puder hypar nos comentários, isso vai ajudar muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que são em aço estampado nessa versão STD Power Pack. Ela tem o detalhe aqui tudo no preto fosco, o perfil dos pneus 265/65, roda de 17 polegadas. Quero abrir a imagem para mostrar aqui a dimensão, que mede 5 metros e 32 centímetros de comprimento. E o vão livre de solo são de 28,6 centímetros. Ela não conta com estribo lateral aqui por ser uma versão de entrada, mas pode ser instalado numa concessionária Toyota. Você nota também aqui um vinco que sai da primeira porta até a segunda porta. A inscrição Hilux com detalhe aqui cromado. Você tem também aqui toda a parte do retrovisor em preto fosco e o repetidor de seta. Também as maçanetas aqui são com detalhe em preto fosco. Na coluna B e C tem todo o detalhe aqui que é a cor predominante do veículo, que é um branco polar com os detalhes com acabamento em preto fosco. A suspensão traseira aqui é com feixe de mola, que é um carro para lida, para o bruto, para o dia a dia, então realmente tem todo esse detalhe aí mais simples aqui do carro, porém é um carro, como eu falei, aguenta o dia a dia. E agora eu quero mostrar os detalhes aqui da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes aqui na parte traseira começam com
com os detalhes aqui do para-choque em cinza metálico, os degraus para facilitar para que você suba no veículo com essa parte em preto fosco, as lanternas elas saem da lateral vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação halógeno, a inscrição Toyota Hilux com os detalhes aqui que são cromados, e essa terceira lanterna de frenagem fica posicionada na tampa traseira. Isso facilita muito ao invés de lá em cima. Quando você colocar uma carga maior, não vai ter o perigo de estar tampando essa parte que traz realmente muita luminosidade. Aqui você tem todo o detalhe aqui em preto fosco, onde você consegue fazer a abertura aqui da tampa traseira, que tem todo o acabamento aqui no plástico rígido. Capacidade de carga aqui na caçamba é de 1 tonelada ou 1000 quilos, não tem câmera de ré. Tem também aqui abaixo o step para você fazer a troca se necessário com a roda em aço. Capacidade de carga aqui no engate são 3,5 toneladas e ela tem assistente de reboque. Fora isso, ela tem também a luz de frenagem emergencial, ou seja, quando você pisar mais forte no freio, ela vai dar um alerta ali justamente para avisar quem está vindo atrás que você está numa situação de risco fazendo uma frenagem emergencial. E também um detalhe que você tem referente à segurança. Ela tem 7 airbags no total, que são 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. E também a parte de freios com ABS com EBD, BAS e assistente de rampa e freios a disco somente nas rodas dianteiras. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 3,8 metros de comprimento. Esse modelo Standard não possui o estribo, mas pode ser adquirido numa concessionária. Ela tem a alça para que você suba aqui no veículo, pois realmente é um carro alto. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vocês vão notar que entre 2 a 3 dedos referente à parte de altura. O teto ele é cinza com as alças, iluminação halógena aqui ao centro. Você não tem aqui a parte com revestimento da parte dos bancos aqui com portas revistas, nem saída de ar-condicionado por ser a versão de entrada. Aí tem todo o revestimento do banco aqui em couro ecológico sintético, com a parte aqui com as perfurações aqui ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, aquecedor do vidro traseiro, as alças para colocar algo ali na parte do teto. Também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e também o detalhe aqui com todo o revestimento na parte da porta aqui em tecido, essa parte aqui com imitação de costura, mas é tudo no plástico rígido em preto fosco, assim como o puxador aqui, acionador do vidro elétrico, um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante. Aqui você não tem aquele revestimento com assoalho igual a manual, que é com aquele plástico que é mais fácil para limpar, já vem dessa forma aqui com carpê na Hilux. A sua chave não é do tipo presencial, é do tipo canivete com a inscrição Toyota. Aqui do outro lado, alarme perimétrico. E você tem aqui a opção canivete para fazer também a parte de ignição. Quero mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. No banco do motorista não temos ajuste de altura, somente o ajuste aqui de inclinação das costas, assim como do lado do passageiro. Como eu falei para vocês, essa parte do assoalho não é em plástico, assim como o modelo manual. Tem todo o revestimento dos carpetes aqui emborrachados. A abertura do tanque de combustível, que são 80 litros, a abertura do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior da Hilux STD Power Pack Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento. E olha um detalhe aqui, ó, ela tem a iluminação em volta aqui, para quando você não coloca a chave, ela fica toda branca aqui, para justamente ficar mais fácil para você identificar quando fizer partida à noite. O painel aqui, como vocês podem ver na imagem, bem simples mesmo, toda a parte aqui analógica. A novidade aqui é uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay para você fazer a utilidade. Os 4 botões físicos aqui ao lado, uma tela bem intuitiva ao toque, opção com mídia, ela tem Android Auto, Apple CarPlay sem fio, 9 polegadas, sistema Harman Kardon, mas o sistema de som não tem assinatura Harman. Então você tem aqui as opções com rádio AM, FM, também estações de rádio, favoritos, Bluetooth e projeção de tela. Voltando aqui, informações referente ao veículo, velocidade média, tempo decorrido e autonomia de combustível. Consumo de combustível, você tem as médias para você acompanhar ali durante as suas viagens. Também aqui o telefone você consegue fazer a conexão aqui via Bluetooth para fazer a utilidade também para atendimento de telefone celular via Bluetooth no comando de som aqui, ou comando de voz na parte do volante. As configurações que você tem aqui, equalização de som e também todas as configurações do sistema que você consegue fazer também
por aqui, a parte com informações do veículo também. E aqui você tem Android Auto e Apple CarPlay, basta selecionar aqui, ela já vai parear com o seu dispositivo sem fio, ficou bem mais fácil para fazer a utilização. Porém, não tem GPS integrado, nem TV digital. Por conta do Android Auto e Apple CarPlay, você consegue estar utilizando o seu GPS ali pelo Google ou pelo Waze para fazer a utilidade aqui na parte da multimídia. Eu não estou conectado aqui com o Android Auto, senão já apareceria os ícones aqui referente ao seu smartphone, ficaria bem mais fácil para estar utilizando com certeza. Na parte do console central, todo o detalhe aqui em preto fosco mais acima, preto brilhante aqui na parte da multimídia, essa parte aqui do console tudo no preto fosco, e aí você tem aqui também ó, os detalhes com a seleção 4x2, 4x4 e também 4x4 reduzido para fazer a utilidade aqui. Também o ar-condicionado é de forma manual, então você tem aqui onde você vai direcionar esse ar-condicionado, que você tem aqui essas opções para selecionar tudo de forma manual. Aqui você vai ligar o ar-condicionado, então quando você aciona aqui, você tem as velocidades aqui do ar-condicionado. Então mantém aqui ligado nessa parte aqui também. E aqui o aquecedor do vidro traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, tem esse detalhe, ar quente e também ar frio. Uma tomada 12 volts aqui abaixo também para fazer a utilidade. Aqui você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo, e ela tem o bloqueio do diferencial traseiro. Isso em off-road também facilita bastante. Uma tomada USB convencional do tipo A para você conectar o seu pendrive para escutar sua música ou recarregar o celular. Também um porta-trecos aqui, dois porta-copos, e você tem o câmbio automático, que é uma novidade para Power Pack, que anteriormente era somente manual. Então você tem também aqui a opção com a ré, a opção drive. Ela não tem câmera de ré, viu gente? Essa opção não tem. Na opção drive, para o lado esquerdo, as trocas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas para você fazer a utilização aqui para uma retomada de curva, também para colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, para ficar com o motor mais cheio, tem esse detalhe também. A parte dos freios de estacionamento é manual, um porta-trecos aqui, um descansa-braço aqui, que é somente com plástico rígido, com a imitação de costura, e tem todo o espaço aqui para você estar utilizando da maneira que achar melhor. Revestimento do banco dianteiro é em couro ecológico aqui, sintético, com essa parte mais lisa, aqui os pontilhados aqui ao centro, essa parte lateral aqui para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, as alças no teto, o quebra-sol aqui sem espelhos, bem simples mesmo, é um carro para líder, para o bruto. Retrovisor também aqui é de forma simples na parte interna, não é fotocromático essa parte do retrovisor. E também aqui você tem porta-óculos, iluminação aqui que é halógena para você fazer a utilidade também. Porta-luvas aqui são dois, um menor, mas ele não é climatizado, assim como na versão SR, é a partir dessa versão que ele é climatizado, e um outro porta-luvas aqui abaixo também. Porta-copos aqui para o passageiro, aqui a saída do ar-condicionado, também o detalhe aqui com a alça para ajudar o passageiro para subir. Aqui toda a parte do painel é no plástico rígido, as saídas de ar-condicionado aqui mais acima, o relógio digital, aqui também tudo no plástico rígido, a alça aqui para o motorista. Na porta do motorista você tem os comandos aqui referente aos 4 vidros elétricos, só o do motorista que é com o toque só para poder fazer o acionamento do vidro, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito que você consegue estar tendo a utilidade, porta-copos aqui também para o lado do motorista, e você tem ajuste do facho do farol, por colocar mais peso no carro você consegue estar fazendo esse ajuste. Aqui você tem também a tecla DPF, que é o filtro de partículas do diesel. Ele vai funcionar de forma automática, você vai perceber que o giro do motor aí vai aumentar, então ela vai estar fazendo o processo automático, então vai demorar em torno de 7 a 8 minutos, ou ela aparece a mensagem ali no painel e você aciona para poder fazer limpeza das partículas do diesel aqui na parte também do veículo. A sua direção continua sendo hidráulica, ela tem ajuste de altura e também profundidade para você estar utilizando aqui no seu dia a dia. O volante aqui é com acabamento com plástico rígido, esse detalhe aqui prata, e também os comandos aqui referente ao atendimento de telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz e o atendimento de telefone também aqui, e também os ajustes que você consegue fazer na parte do odotrip ali. Simples, viu? Apertando o botão aqui, ó, ela vai mudar trip A, trip B, o DPF e volta para o odômetro total. Aqui você tem um painel de forma analógica, então com indicação aqui com conta-giros, indicação aqui com
a temperatura do motor, indicação do tanque de combustível, que são 80 litros, e também a parte com o velocímetro aqui de forma analógica e indicação do câmbio aqui. Abaixo que você vai ter, como eu falei para vocês, a parte do odômetro total. Mas tudo aqui no carro realmente é muito bem simples. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux STD Power Pack Turbo Diesel 2024, agora a opção com câmbio automático. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!